Oi, tudo bem? Aqui é a Li e esse é mais um vídeo da nossa série sobre o vestibular da FATEC. E nesse vídeo de hoje eu trouxe aqui uma aula que está lá dentro do curso completo Gabaritando a FATEC, mas como é um tema muito importante, eu achei válido trazer aqui para o canal também, porque é um tema que é cobrado no vestibular da FATEC e que além disso tem a ver com a redação da FATEC, tá bom? Então pega uma caneta aí, um papel, anota o que for importante e eu espero que você goste desse vídeo. Olá, essa é mais uma aula do nosso curso Gabaritando a FATEC e nessa aula vamos falar sobre tipologia textual, ou seja, sobre os 3 principais tipos de texto que nós temos. E é muito importante ressaltar que tipo textual é muito diferente de gênero textual, porque o tipo ele está relacionado com a estrutura daquele texto e com as regras que aquele texto deve seguir para que ele seja um texto correto para aquela tipologia. Enquanto o gênero é uma coisa um pouco menos formal e o gênero está mais relacionado com a finalidade daquele texto do que com a estrutura daquele texto. E bom, nós temos 3 principais tipos textuais. Alguns outros também existem, mas eles são secundários, então vamos focar nos 3 principais, que são a narração, a descrição e a dissertação. E vamos dar mais ênfase na narração e na dissertação, que são os textos mais exigidos pela FATEC, tanto na prova em si quanto na redação. Então vamos lá. A narração é o primeiro tipo textual que nós conhecemos. E quando eu falo que nós conhecemos, eu falo em 2 sentidos. Primeiro, no sentido de ser o primeiro tipo textual que existe desde os primórdios, né? Porque a gente sempre narrou os acontecimentos, independente da forma. Os homens da caverna, eles faziam arte rupestre que narravam acontecimentos do cotidiano deles. E aquilo era um tipo de narração, mesmo não sendo escrita. Ou seja, foi o primeiro tipo textual que existiu. E também é o primeiro que nós conhecemos desde que nós somos pequenininhos, né? Porque na infância nós temos muito contato com livrinhos de história, contos de fadas, etc., que são textos narrativos. Mas afinal, qual a característica, né, de uma narração, de um texto narrativo? Então nós temos a seguinte estrutura. Ela precisa ter personagens, e esses personagens são aquelas pessoas que vivem a história, que estão na história, e muitas vezes eles mesmos contam a história, e eles podem ser reais ou fictícios. Nós também precisamos ter um enredo, com começo, meio e fim, e esse enredo precisa contar o que acontece e como acontece, né? De que maneira acontece. O que também pode ser algo real ou imaginário, tá bom? E nós temos também um espaço. Esse espaço é quando aquilo acontece e onde aquilo acontece. E novamente, pode ser algo fictício ou real, porque você pode ter um espaço físico, mas também pode ter um espaço que só existe na mente da pessoa que escreveu a história. Então, basicamente, essa é a estrutura de uma narração. E ela vai contar, então, um acontecimento. Pode ser do dia a dia, pode ser uma coisa inventada, enfim. O nosso segundo tipo textual é a descrição. E a descrição é um tipo de texto no qual o interlocutor ele pode criar na mente dele uma imagem do que está sendo descrito. Então é quando você descreve alguma coisa ou alguém. Então, enquanto na descrição nós vamos descrever uma coisa, na narração nós vamos contar um acontecimento. E isso vai implicar em mudanças das regras gramaticais e das formas verbais utilizadas. Porque na narração nós temos a ideia de acontecimento, então nós temos muito verbo, né? A presença de coisas acontecendo. Já na descrição nós temos uma ausência de ações no texto, porque ele quer simplesmente descrever uma coisa. Então é muito comum que na descrição a gente tenha um apelo aos sentidos e nós também temos comparações, porque às vezes nós falamos, né? Tal coisa tem a forma de uma outra coisa. Então nós vamos comparar com algumas coisas, nós teremos uma ausência de verbos e nós teremos aí uma coisa sendo descrita. Você vai fazer um retrato com palavras de um objeto ou de alguém. Os verbos mais comuns que nós temos na descrição são os verbos de ligação, então não é ação que a gente tem, né? A gente vai ter verbos de ligação para que o texto tenha um certo sentido. E as classes gramaticais mais utilizadas no texto descritivo são substantivos, adjetivos e locuções adjetivas, para dar essa ideia mesmo de descrever alguma coisa. E por fim,
nós temos o texto dissertativo, que é a dissertação. E dissertar é basicamente falar sobre alguma coisa, sobre um assunto. É você expor aquele assunto, defender uma opinião, mas sempre deixando aquilo meio implícito. E na dissertação também é muito importante mesmo, que você apresente detalhadamente o conhecimento sobre aquele assunto. Então, na estrutura da dissertação, nós temos exposição de ideias e explicação de ideias e muita argumentação também para mostrar um ponto de vista. Mas é importante que essa argumentação, principalmente em dissertações para vestibular, seja em terceira pessoa, porque você não pode mostrar que aquilo é uma opinião sua, tem que ser um argumento e não uma opinião simplesmente. Então, nessa estrutura nós temos uma introdução, que é onde você vai apresentar o assunto, né? Vai apresentar qual a tese que você vai falar ali. Nós temos o desenvolvimento, que é onde nós iremos argumentar bastante, defender a tese proposta, defender um ponto de vista e expor muitas informações a respeito do assunto, para que a pessoa que está lendo perceba que você realmente domina aquele assunto. E nós teremos uma conclusão, que é quando nós vamos finalizar o texto, encerrar aquilo que foi dito no texto. E também, é claro, retomar o ponto de vista que você desenvolveu e que você tinha apresentado lá no início. Ou seja, são 3 tipos de textos muito diferentes, e tanto a narração quanto a dissertação geralmente são exigidas em vestibulares. Então é muito importante prestar mais atenção nelas. Também temos 2 outros tipos de texto mais secundários, mas que também é importante lembrar, que são a exposição e a injunção. A exposição basicamente vai expor um assunto, trazer uma explicação sobre aquilo, informar sobre aquilo. E um exemplo de texto expositivo é uma notícia de jornal, por exemplo. E nós temos os textos injuntivos, que são, por exemplo, as receitas, que elas dão geralmente instruções para a pessoa, né? Conselhos, enfim. Então, uma receita de bolo, uma prescrição médica, alguma coisa assim, são exemplos de textos injuntivos. Bom, então basicamente era essa a nossa aula. Espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima. Bom, então basicamente era isso. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, que isso mostra que você gosta de vídeos assim. E se quiser conhecer o curso completo, já sabe, o link tá na descrição desse vídeo, tá bom? Um super beijo, até o próximo vídeo e tchauzinho!